Oi, pessoal, tudo bem? Bom, cá estamos nós novamente para dar continuidade ao nosso estudo. Dessa vez a gente vai falar sobre o capítulo 3 do Problema do Ser, do Destino e da Dor, que trata da natureza do ser. O que exatamente é o ser, o que o forma, quais são suas características e que fim tem ele depois do desencarne. Então, vamos lá. Achei interessante colocar essa imagem do homem vitruviano para só servir como capa mesmo para a gente começar nossos estudos. Leon Denis abre esse capítulo com um parágrafo que eu acho bem interessante, só para a gente situar um pouquinho do que ele está falando. O primeiro problema que se propõe ao pensamento é o do próprio pensamento, ou, antes, do ser pensante. Aí está, para todos nós, um tema capital, que supera todos os outros e cuja solução nos conduz às próprias fontes da vida e do universo. E ele continua. Qual é a natureza de nossa personalidade? Comporta ela um elemento suscetível de sobreviver à morte? A esta questão se ligam todos os temores, todas as esperanças da humanidade. Então, é como se aqui Leon Denis estivesse fazendo uma breve introdução, apresentando esse paradigma, essa noção de que antes da gente tentar entender como é que funciona a estrutura material do universo, como é que as leis da física atuam e como é que nós interferimos nessas leis, é fundamental que nós entendamos quem somos nós. Mas quem é esse ser pensante, o que forma isso e se, de alguma forma, esse ser consegue sobreviver ou resistir à transição que a morte nos impõe. E isso entra em choque direto, não bem choque, mas entra em uma dualidade com o que algumas correntes de pensamento, sobretudo existencialista, apresentam. Que tem essa famosa frase de Sartre, que é esse pensador francês, que diz que a existência precede a essência. Ou seja, ele nega a existência de uma alma, de um princípio inteligente que existe antes da existência corporal. Isso foi feito numa tentativa de deixar de lado os velhos dogmas da predestinação, das estruturas que vinham prévias ao indivíduo e que justificavam um conjunto de injustiças que aconteciam. O que Leon Denis, de certa forma, faz não é necessariamente negar esse papel de independência e de responsabilidade do indivíduo por si mesmo, mas é dar a esclarecer o ponto de que existe sim uma essência que precede a existência, mas a existência é somente material. Porque a existência, enquanto ser espiritual que transcende a matéria, aí sim ela pode preceder a essência, ou seja, nós não somos meramente essa matéria que nos cerca, esse corpo que nós momentaneamente animamos. Nós somos sim uma potência universal, um princípio inteligente que momentaneamente se reveste desse corpo para possibilitar novas experiências, novos aprendizados e novos desafios. Vamos lá. E ele continua dizendo que o problema do ser e o problema da alma resumem-se em um só. É a alma que fornece ao homem seu princípio de vida e de movimento. A alma humana é uma vontade livre e soberana. É a unidade consciente que domina todos os atributos e funções, todos os elementos materiais do ser. Assim como a alma divina domina, coordena e encadeia todas as partes do universo para harmonizá-las. Então, esse é a grande ruptura de paradigmas e de maneira de perceber a existência que todo esse espiritualismo moderno, como o Leon Denis traz, e essa consciência da sobrevivência da morte às dificuldades materiais, melhor dizendo, a sobrevivência do ser à morte e essa superação das meras dificuldades materiais nos propõe a entender que nós, o ser de maneira geral, não está restrito a essa existência material. Essa aqui é somente uma das dimensões da existência de mim enquanto indivíduo. Essa materialização, esse corpo, esse Gabriel, que tem mais ou menos 1,90 m, que nasceu em 2001,
é só uma mera dimensão, uma das facetas desse ser imortal que encarna momentaneamente esse corpo, que utiliza dessa ferramenta para poder aprender, crescer e se desenvolver. E é aí que surge boa parte das consequências filosóficas dessa ideia. Porque a partir do momento que eu entendo que eu não sou esse corpo, a vida torna-se muito mais leve. Porque esse corpo não é o meu bem mais precioso. Ele é uma ferramenta que me foi dada para que eu possa me desenvolver, crescer e aprender. Obviamente, quando comparado com todos os outros bens materiais que nos cercam, o corpo é sim, nesse momento, a coisa mais valiosa que nós nos carregamos. Mas ela não é, de maneira nenhuma, ela não encerra todo o meu ser, toda a minha individualidade. Ela é apenas uma roupa, uma vestimenta que eu, durante esse curto período de tempo, utilizo, que eu momentaneamente adoto para poder atuar nesse mundo material. Porque o espírito, sendo uma fagulha imaterial, é incapaz de atuar de maneira significativa na matéria. É necessário que haja uma etapa intermediária, que no plano espiritual é feita pelo perispírito, mas a matéria que nos cerca aqui no plano carnal, sendo muito mais densa, exige uma vestimenta, uma ferramenta de trabalho um pouco mais densa. E é aí que entra esse nosso corpo. Aí ele continua com esse pequeno trecho, que eu acho que é muito bonito. A alma é imortal, pois o nada não existe e nada pode ser aniquilado. Nenhuma individualidade pode acabar. A dissolução das formas materiais só prova que a alma se separou do organismo por meio do qual se comunicava com o meio terrestre. Ela não deixa de prosseguir em sua evolução, em condições novas, sob formas mais perfeitas e sem nada perder de sua identidade. Cada vez que abandona seu corpo terrestre, acha-se na vida do espaço, unida ao seu corpo espiritual, do qual é inseparável, na forma imponderável que ela própria preparou através de seus pensamentos e obras. Portanto, aqui ele reafirma essa ideia de que a morte não é o fim da existência. A morte, como nós corriqueiramente a tratamos, é meramente uma passagem, uma transição para uma esfera mais densa para uma esfera menos densa. O que não quer dizer, contudo, que a transição do momento enquanto encarnado para o desencarne é uma completa desconexão, um afastamento absoluto do reino material. Porque nós, enquanto espíritos, sendo ainda imperfeitos, ainda trazendo dentro de nós um conjunto de imperfeições, de dificuldades e de pontos a serem melhorados, não poderíamos simplesmente nos desconectar de maneira absoluta da matéria. Porque a matéria que nos cerca não nos cerca por acaso. Ela é atraída ao redor do nosso ser exatamente pela nossa imperfeição, pela densidade ainda embrutecida do nosso espírito. Portanto, quando desencarnamos, é como se essa camada mais densa, como se a roupagem mais pesada que nós muitas vezes carregamos fosse deixada de lado. Mas as roupas que estão por baixo continuam. Porque ainda é necessário para o espírito que ele ainda faz-se necessário para ele que hajam ainda algumas outras coberturas materiais, menos densas, é claro, mas que ainda possibilitem que ele atue no mundo e que ele possa se manifestar. E assim nós entramos nessa ideia de quem é o ser, então. Porque se eu não sou esse corpo, se eu não sou esse corpo feito por dois braços, por esses dois olhos, por esse CPF, por essa identidade, que nasceu no ano que eu nasci, quem eu sou então? Que forma o meu ser, se eu não sou esse corpo? Porque muitas vezes nós, tendencialmente, tendemos a nos entender enquanto corpo e não enquanto espírito. Porque entender todas as nossas existências passadas, todos os nossos potenciais em germen, por vezes é difícil a nossa existência material. Porque muitas dessas memórias antigas são momentaneamente recobertas para que possamos ter uma experiência mais útil aqui na matéria. E as necessidades materiais, as demandas que nos são feitas pela sociedade, pelo nosso próprio corpo, muitas vezes nos afastam, nos afugentam
dessa realidade espiritual que agora começa a se fazer presente, nós começamos a perceber de maneira mais concreta o quão presente ela é no nosso dia a dia. E sobre isso, Leon Denis diz o seguinte: este corpo sutil, este duplo fluídico, existe em nós em estado permanente. Apesar de invisível, ele serve de molde para o nosso corpo material. Este não representa, no destino do ser, o papel mais importante. O corpo visível, o corpo físico, varia, formando com vistas a necessidade da etapa terrestre. É temporário e perecível. Desagrega-se, melhor dizendo, e se decompõe com a morte. O corpo sutil permanece, preexiste ao nascimento, sobrevive à decomposição do túmulo e acompanha a alma em suas transmigrações. É o modelo, o tipo original, a verdadeira forma humana, sobre a qual vem incorporar-se, por um tempo, as moléculas da carne, e se mantém em meio a todas as variações e correntes materiais. Aqui, sobre o nome de corpo fluídico, Leon Denis trata dessa dimensão semimaterial, que envolve o espírito e que o conecta com o corpo. Esse, comumente tratado como perispírito, é essa dimensão intermediária, que reveste o nosso espírito e que possibilita que ele consiga agir de maneira mais efetiva. E a partir desse perispírito que o nosso corpo material que utilizamos hoje se forma. É ele que dá os moldes, dá as formas para que possa surgir o nosso corpo. E quando a gente começa a entender que esse corpo aqui, esse aglomerado de matérias, de células, de sistemas, de órgãos, é uma ferramenta para minha utilização, não é quem eu sou, é só uma extensão do meu ser, a vida assume novos paradigmas e novas dimensões. Porque eu entendo que muitas das buscas e muito do esforço que nós dedicamos para coisas um tanto quanto supérfluas no que toca ao nosso corpo, acabam por perder o sentido. É óbvio que esse corpo, sendo uma ferramenta que nos foi emprestada, deve sim ser tratado e ser cuidado da melhor maneira possível, evitando o fim antecipado dessa nossa existência material. Mas entendê-lo como ferramenta e não como fim de si mesmo esclarece muitas de nossas dúvidas, porque muitas vezes nós nos perdemos buscando a luxúria, o exagero, os bens e satisfações materiais, pensando única e exclusivamente na existência corporal. Esquecemos do espírito que anima esse corpo e que é, no final das contas, a parte mais importante de nós mesmos. E agora, o Leon Denis também, para complementar, ele traz algumas provas da existência da alma, com o objetivo de esclarecer alguns pontos que possibilitam uma certeza maior dessa existência do ser antes da carne, da pré-existência do indivíduo à matéria. Ele traz duas categorias de provas. Ele traz as provas morais e as provas experimentais. Eu fiz um rápido resumo com algumas fotos que deixam só para marcar, assim, apontar algumas dessas ideias. A gente tem, nesse exemplo do Chico, uma prova experimental que é, por exemplo, a comunicação de espíritos já desencarnados através de médiuns. Chico Xavier foi um grande, quase que uma celebridade, digamos assim, porque através do trabalho dele, da grande mediunidade que ele tinha, ele conseguiu chamar bastante atenção para esses fenômenos mediúnicos. Inclusive com seus tem a participação na televisão e vários livros. Então isso foi fundamental para que se difundisse a certeza e a experimentabilidade da comunicabilidade entre os espíritos e o plano material. Depois, outra prova experimental que a gente tem, eu coloquei aqui um menininho aqui com um terninho, todo bonitinho, envolto nessas contas matemáticas, para exemplificar o que nós comumente chamamos como crianças prodígio ou gênios e coisas assim, que são diversas crianças que, mesmo sem um contato significativo com conteúdos e com diversas áreas do conhecimento, desde muito cedo manifestam um conhecimento muito grande que transpassa a mera inteligência e a mera capacidade cognitiva. Trazem memórias, trazem conceitos que só podem ser tidos através de estudo de áreas específicas do conhecimento
e de construções humanas do processo, não é meramente uma capacidade de raciocínio avançada. Tem casos mesmo documentados de crianças que se lembram das suas últimas encarnações, têm memórias de seus filhos, de suas esposas, de suas famílias. Então isso seria outra dimensão da esfera experimental. Porque a primeira dimensão, trazida por Chico, é uma espécie de mostra da comunicabilidade dos espíritos já desencarnados com os encarnados. Essa segunda mostra a pré-existência da alma à matéria, como os espíritos que aqui encarnam já remontam e já existiram em diversos outros nomes, sobre diversos outros corpos, e que nesse momento utilizam esses corpos que não representam necessariamente sua existência enquanto ser. É somente um pequeno momento em que consegue se visualizar de maneira material esse indivíduo. Agora a gente tem essa outra prova experimental que é interessante. A primeira prova foi no final da vida, ou seja, a relação entre os encarnados e desencarnados. A primeira do começo, das crianças prodígio que trazem memórias do passado. E essa é uma prova durante a encarnação, é uma prova experimental da alma que acontece durante a existência. Eu coloquei aqui essa imagem do Aldous Huxley, que foi um autor inglês bastante renomado, escreveu livros como Admirável Mundo Novo e vários outros. Mas também tem um livro dele que é bastante interessante, que se chama Portas da Percepção. Nesse livro, o autor ele utiliza de algumas substâncias alucinógenas, alguns psicotrópicos, e ele narra, ao longo de todo esse livro, ele documenta as experiências que ele teve durante essa experiência que ele teve. E lá ele descreve a sensação que ele teve de que a alma dele se separou do corpo. Ele conseguiu analisar o próprio corpo dele, visualizar o corpo dele e a reunião que ele estava tendo entre os amigos dele naquela época de maneira exterior, como se ele tivesse saído do próprio corpo. Lá ele narra várias outras percepções em que ele teve, como se ele transcendesse a matéria e experimentasse a realidade menos influenciado pelo âmbito material que nos cerca. Isso, de uma maneira ou outra, prova que existe um princípio que transcende essa mera cobertura, essa mera roupa material que nós momentaneamente usamos. E essas foram algumas das provas experimentais da existência da alma. Agora a gente vai falar das provas morais dessa existência. Agora tem essa imagem do Gandhi, que foi esse importante líder no movimento de independência da Índia, lá em meados de 1940, 1930 do século XX. E ele está como prova moral da existência da alma, porque é interessante como muitas vezes tem diversas pessoas que nascem em circunstâncias bastante desfavoráveis, digamos assim, passam por dificuldades materiais, por dificuldades sociais, por dificuldades financeiras, mas ainda assim conseguem ao longo da sua trajetória manifestar profunda capacidade amorosa, profunda paciência, profundo amor. Enquanto, por outro lado, eles têm pessoas que nascem em situações profundamente favorecidas, seja no âmbito material, seja no âmbito moral, seja no âmbito social, mas que ainda assim, tendo essas experiências bastante menos atrituosas, menos belicosas do que muitos têm, acabam manifestando, da mesma forma, sentimentos profundamente amargurados, profundamente dificuldade em se relacionar, em transmitir o amor e o afeto. Essa diferença moral entre os indivíduos acaba por mostrar como a moralidade, em alguns pontos, transcende a compreensibilidade da matéria. Porque muitas vezes nós associamos que pessoas que vivem em situações melhores, que tiveram menos dificuldades, tendencialmente vão ser mais amorosas, vão conseguir olhar para as coisas de maneira menos apaixonada, mais pacífica, mais branda, porque não passam e não sofrem de martírios materiais muito profundos. Já pessoas que passam por dificuldades maiores, tendencialmente vão ter julgamentos mais apaixonados, mais brutos, mais violentos, porque as circunstâncias em que elas foram criadas são mais violentas. Mas em muitos casos questionam e colocam em dúvida essa concepção plenamente materialista desse funcionamento da alma.
Agora também tem essa imagem de um morador de rua abraçado num cachorro, demonstrando profunda afabilidade e doçura, mesmo que as circunstâncias que o cercam sejam profundamente dolorosas e violentas. E bom, eu acho que era mais ou menos isso. Essa é a síntese. Óbvio que é bastante restrita e trata só de alguns pontos do capítulo, mas agora eu convido vocês, depois de assistirem esse momento, possam refletir e continuar pensando sobre quem exatamente eu sou. Eu sou um corpo? Eu sou uma alma? Eu sou um espírito? Talvez eu seja um pouco de todas essas coisas. E agora cabe a nós tentar encontrar esse ponto de equilíbrio que mostre um cuidado com o nosso corpo, com essa dimensão material, que não está aqui por acaso, mas também uma consciência da existência enquanto espíritos. E perceber que os desafios materiais que me são apresentados não serão o fim da minha existência, que a morte não é o fim da vida, é só uma passagem para um estado mais pleno, mais pulsante de existência. Acho que nossa síntese do capítulo 3 fica mais ou menos por aqui. Se você não faz parte do estudo, o link está aqui na descrição desse vídeo, é só clicar lá. Os estudos acontecem todas as sextas-feiras, das 19h30 às 21 horas. E também está aqui o link do PDF desse livro, para que você possa também reler o capítulo 3 ou continuar lendo daqui para frente. Até mais e tchau!